a questão do mal, como ele acaba sendo enxergado no cristianismo. A proposta é falar sobre o problema do mal. Eu acho que o mais apropriado seria falarmos sobre o problema do sofrimento e não do mal em si. Não existe exatamente uma perspectiva cristã sobre o mal em si, como ele acaba sendo explicado. O cristianismo não é um grupo homogêneo e nós vamos realmente falar sobre algumas questões. Eu gostaria de agradecer ao convite do Douglas para estar aqui hoje, e agora eu vou deixar o Rudy falar um pouquinho. Beleza, então, Edson, muito obrigado por passar a vez. Boa noite, galera, tudo bom? Fico feliz aí por quem esteja aí acompanhando agora o nosso Hangout Share aí pelo ABAC, e espero que vocês se sintam aí agraciados pelo que a gente vai estar conversando agora. Não é um debate formal, é mais uma mesa em que a gente vai falar a respeito informalmente dos problemas, do que está envolvido no problema do mal, né? Que pode ser paradoxo de Epicuro, dilema de Euthyphron, como a gente já falou aqui antes, e também outros problemas também, a quantidade de mal que há no mundo hoje, se há uma solução para isso ou não, se Deus ele é compatível ou não com o mal e assim por diante. Espero então que vocês façam um bom proveito do nosso audiocast. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Eu sou o Albert aqui. Eu estou substituindo excepcionalmente o Douglas, né? Que era para ele estar aqui fazendo a sala para os nossos convidados, que são o Edson e o Rudy, né? E o problema, e a discussão de hoje vai ser esse, né? O problema do mal. Em suma, o que é o problema do mal? É o problema de que existe o mal do mundo, né? E por que existe o mal do mundo se Deus existe? Essa é a grande questão que todo mundo fala, né? Afinal, se Deus existe, por que ele fez o mal? O mal foi feito por Deus ou existe independente de Deus? E essas questões, né? E então, os nossos convidados aqui, tem alguma coisa a dizer sobre isso? Olha, eu posso começar dizendo primeiro, depois o Edson aí pode fazer uma entrada e comentar a respeito também da versão dele, e o Albert se quiser também, como host ou como um enunciador aí, um discursante. O mal ele não é um problema, eu pelo menos não vejo como um problema a existência de Deus, a crença em Deus. Eu acredito que ele não só é mais um resultado, como também lá no fundo só uma desculpa para uma pessoa se distanciar de Deus e querer jogar a culpa neles, e se não nele, pode ser no meio, em alguma outra coisa, em alguma pessoa, porque na falta de Deus, e sabendo que a moral não é uma entidade, ela não é uma coisa material, assim, uma coisa visível na realidade, como pode ser um livro, um microcomputador, ela tem mais relação com as pessoas, então as pessoas é que meio que definem assim, em parte o que vai ser moral ou não, e isso pressupõe muito de psicologia também. Então eu acredito que no problema do mal, uma das primeiras coisas a ser analisada é o sujeito, que implica mais em ceticismo a respeito de si, com a máxima socrática, eu acho que é socrática, do conhece-te a ti mesmo, e menos jogar as coisas no meio, porque quando a gente fala de mal e de bem, ou a gente desculpa, ou a gente se dirige de dentro para fora, ou de fora para dentro. E quando é de fora para dentro, a gente acaba, infelizmente, se colocando como soberano, como senhor do mundo, senhor dos outros, senhor de tudo mais, até de nós mesmos. E isso eu acho que é o principal problema, essa mania que o homem tem de tentar ser soberano sobre todas as coisas. Dificulta em muitos casos uma verdadeira angústia moral do homem e uma capacidade que ele tenha, que ele negue, de se resignar
quanto a certas coisas no mundo, quanto a certas coisas em relação a outras pessoas. É a capacidade, bem dizer, que as outras pessoas teriam de ver uma coisa boa naquilo que é ruim. E não ficar só numa decisão unívoca de se você me faz alguma coisa ruim é mal, então eu vou legislar sobre você. Isso realmente é um problema. E eu acredito que é um resultado da extrema paganização da sociedade que está acontecendo de uns séculos para cá. Então eu acredito que o problema do mal lá no fundo não é um entrave à existência de Deus ou à crença, mas na verdade é uma coisa que conduz as pessoas a Deus, a crença nele, principalmente a existência. Isso é o que no começo agora eu tenho para falar. Passo a vez para o Edson. Então, como havia dito, não existe necessariamente uma perspectiva cristã sobre a questão que envolve a existência do mal no mundo. Existem várias perspectivas que acabaram sendo desenvolvidas e que acabam até mesmo sendo adotadas até hoje. Por exemplo, atualmente ninguém acredita que se não chover na minha horta, que isso seja um castigo por parte dessa divindade. Em alguns casos é tido até como um certo sensacionalismo quando algum pregador, por exemplo, acaba dizendo que determinada guerra ou determinada tragédia chegou a acontecer em algum lugar por causa da vingança divina. Existe uma forma bem diferenciada hoje no caso, entender o sofrimento e relacioná-lo com a existência de Deus. Isso depende muito de contextos culturais, da influência filosófica também, da influência teológica. É difícil falarmos sobre algumas questões porque sempre elas acabam ficando reduzidas à subjetividade. Na antiguidade, o problema do mal esteve intimamente relacionado ao desempenho nas guerras. Por exemplo, se um povo mostrasse superioridade sobre outro povo, conseguisse vencer essa guerra, então era um sinal do favor divino, simplesmente. E por outro lado, essa guerra acabava perdendo, já que os povos tinham a ideia de que isso demonstrava a superioridade de uma divindade sobre a outra. A explicação mais razoável que acabava sendo dada é que aquele mal acabou ocorrendo em razão do pecado ou devido a alguma falha. Interessante que isso até mesmo acontece atualmente. Por exemplo, o filósofo, na verdade jornalista Christopher Hitchens morreu por causa de um câncer, e muitas pessoas alegaram que esse seria um castigo divino em razão do pecado que ele tinha quanto à aversão na existência de Deus, ao cristianismo e assim por diante. Muitos pregadores, por exemplo, dizem também que calamidades na China, na África, também seriam devido a as pessoas terem um coração duro para Deus, ou realmente não estarem interessadas na religiosidade. Existem várias teodiceas e tentativas de explicar a origem do mal no mundo. As religiões geralmente começam com paraíso idílico, paraíso, e a partir daí tentam propor alguma explicação para a inclusão do mal. Elas tendem geralmente para a misoginia. Isso explica muita coisa, como a tendência de atribuir culpa a Eva ou até mesmo a Pandora. Quanto à questão do mal, qual seria o posicionamento do cristianismo, existem várias teorias hoje que são propostas, como
o teorismo, como o teísmo aberto, quando as pessoas acabam indo de acordo com essa corrente teológica, ou algumas pessoas simplesmente creem na existência de Deus, mas não creem que Deus foi o criador do universo. Elas pensam que isso não implica, o fato de ele ser Deus não implica necessariamente em ser criador. Seria um atributo que acaba sendo equivocadamente dado a ele e explicaria o fato de o mundo não ser exatamente como nós gostaríamos que ele fosse. Mas eu particularmente não vejo necessidade de apelar para esse tipo de explicação. Existem alguns cristãos, por exemplo, que defendem que o mal seria uma demonstração da existência divina. Embora eu não acredite que a proposição se Deus vence valores morais objetivos não existem, eu penso que a existência do mal implica necessariamente algum propósito para o mal. O mal absoluto não existe. É muito interessante a gente tomar cuidado com tentativas de dar explicações para a existência do mal, porque nós estamos simplesmente limitados a um discurso, a proposição Deus existe, considerando todos os atributos que nós vemos nas religiões monoteístas, e o mal existe, não são, no meu ver, contraditórias. Existem várias perspectivas que podem ser desenvolvidas, como a simples de que Deus possui motivos moralmente justificáveis para a existência do mal. Quer falar alguma coisa sobre isso, Rodi? Olha, eu não tenho assim muito o que falar sobre isso, mas eu ainda posso fazer uns acréscimos também. Se você chegou a falar ali no começo da ideia de mal e de castigo divino, que alguns poderiam dizer que a pessoa contraiu câncer, então é um castigo divino, ou dizer que foi mais ou menos o que você deve ter falado no começo lá, que quando um povo faz guerra contra outro e ganha do outro, é porque Deus está com ele, não sei o que. Esse tipo de coisa, assim, sobre isso eu tenho a falar que desde aquela, porque é difícil, assim, dar realmente uma definição absoluta, assim, absoluta e metafísica, vale dizer, de bem e de mal, porque realmente não é uma coisa, assim, que está, vamos dizer, decretada em forma de regras, sabe? Não, mas é que assim, quando as pessoas dizem, né, Deus mandou castigo, sei lá o quê, essa é uma baita petição de conhecimento, né? Porque afinal ninguém sabe o que é a vontade de Deus. Né? Você está dizendo que é a vontade de Deus é porque sabe, conhece Deus intimamente. Ou, sei lá, né? Até hoje me perguntaram. Então, tem jeito de falar, foi Deus que mandou. Você não sabe se foi Deus que mandou, ou se foi uma coisa natural. É complicado mesmo. Hoje até um colega me fez uma pergunta que é realmente dá um entrave, assim, coloca uma dificuldade de responder, e pelo menos a forma como eu respondi para ele foi esse meio decepcionante a princípio. Eu acredito que ia ser para outros também. Ele me perguntou mais ou menos se eu pudesse responder. Foi assim: como um Deus que é moralmente perfeito em todos os aspectos, ele pode criar seres que são imperfeitos e que podem ter a capacidade de pecar, cometer erros e deixar o mundo como está hoje. Aí entra aí no que você falou, Albert, a gente não tem como realmente assim conhecer a mente de Deus. Então eu acredito que a primeira resposta válida para isso ia ser um sonoro, porque Deus quis assim. Pode ser a princípio assim, a princípio meio complicado, mas a primeira coisa que a gente pode dizer é isso, né? Já que a gente não conhece. Mas isso já entra no nosso paradoxo de Epicuro, né? Pois é. Porque Deus é onisciente e sabe que aquele mal vai acontecer, né? Você sabe que vai acontecer, então como é que... Você sabe o que vai acontecer, então ele não é bom, né? Então esse é o paradoxo, né? Mais ou menos que
Deus é perfeito, onipotente, onisciente, ele sabe que o mal vai acontecer. Ele pode impedir, mas ele não impede. E assim por diante. Bem, eu primeiro acredito que o paradoxo de Epicuro é realmente uma besteira, né? Pra querer falar que Deus é mal. Porque primeiro a gente tá lidando aqui com fatos concretos, com um mundo que existe, um mundo que acontece, aqui uma vida que a gente tem nele é muito mais fácil e melhor falar disso do que ficar falando de possibilidades, né? Tipo, porque Deus não criou isso, porque Deus não fez aquilo e tal. Daí já dá uma boa limitada naquilo que a gente tem que discutir e nas respostas que a gente pode buscar e encontrar, né? Que primeiro, que tem 2 pontos aqui, né? Primeiro tem que definir o que é mal, né? Segundo, tem que definir o que seria um Deus bom, né? Então tu tá relacionado, porque se você define o que é bom, o que é mal, você pode dizer se é Deus é bom ou é mal. Então o problema já começa aí. O que é o mal? Eu dei uma lida hoje que... Posso falar, Edson? Você quer falar primeiro? Não, pode falar, fica à vontade. Tá, eu fiz umas leituras aqui hoje, eu vi umas concepções de mal aqui, uma delas que eu vi aqui que eu não levei muita fé não, é o que diz que o mal é uma privação. Pode até ter alguma lógica, só que leva aquela ideia de que a pessoa então ela deve evitar todo tipo de privação, que é realmente um problema, porque há muitas coisas assim boas e que estão lá no fim da reta, para as quais a gente tem que passar um pouco de privação para poder alcançar aquilo. Aí entra no que eu já vi por aí também, alguns amigos, discutindo, amigos que a gente conhece inclusive, que o mal ele faz parte de um plano maior. E como Deus ele tem liberdade no começo para criar, já que ele é ulterior, ele não tem qualquer coisa acima dele, do contrário ele não seria ulterior, então ele pode criar aquilo que ele quer no começo, né? Já começa por aí. Ele é Deus, ele cria o que quiser, né? Pois é. Então não sei como falar que qualquer coisa que tenha sido criado vai contra a natureza de Deus. Porque se Deus criou, já é dentro da natureza dele. Não pode ser por princípio incompatível. Então qualquer coisa tem como dizer, certo? Um dos problemas... Quer falar, Edson? Pode falar você agora um pouco, senão fica só eu falando. Assim, há alguns dias atrás, na verdade alguns dias atrás não, já faz um bom tempo, eu li um livro contando uma história de Al-Ghazali que eu acho bem interessante, botando naquela questão de que nós devemos tomar um certo cuidado quando tentamos propor as justificativas de Deus para a existência do mal no mundo. Al-Ghazali propõe uma história que é mais ou menos assim: chegam ao céu 2 pessoas, uma criança e um adulto, e Deus acaba concedendo ao adulto várias premiações, enquanto a criança ele acaba dando uma quantidade bem menor. Os anjos ficam extremamente eufóricos, falando sobre a justiça divina, coisas do gênero, durante esse período. Mas em determinado momento a criança pergunta para Deus qual seria realmente o motivo, porque Deus deu maior recompensa para o adulto e não para ele, algo que realmente chegou a deixar os anjos com um certo questionamento também, até que Deus explicou: não, realmente eu cheguei a recompensá-lo mais pelo fato dele ter vivido mais do que você. E os anjos ficaram novamente eufóricos com essa resposta, falando sobre a justiça divina, que Deus usava um critério para recompensar mais algumas pessoas do que outras. Por outro lado, a criança acabou perguntando: Deus, mas o Senhor me permitiu viver pouco tempo na Terra, então neste caso, porque o Senhor não me deixou viver mais tempo lá, já que eu poderia ter maiores recompensas aqui na eternidade? E os anjos novamente ficaram com uma dúvida sobre o que estava acontecendo. Deus simplesmente respondeu que
No caso, ele sabia que o jovem, a criança iria se corromper futuramente, e por esse motivo, Deus o fez falecer antes do tempo, a fim de que ele não viesse a se perder. Os anjos novamente ficaram eufóricos, começaram a aplaudir, e do poço do inferno algumas vozes começaram a falar: bem, Senhor, então, porque o Senhor não fez com que nós morrêssemos ainda quando éramos crianças, antes de nos arrependermos? E a história é basicamente essa mesmo. Eu penso que quando nós tentamos propor esse tipo de explicação, devemos tomar muito cuidado mesmo. Existem várias posturas cristãs quanto à existência do mal: Boécio, Mário Ferreira dos Santos, Aurélio Agostinho mesmo, mas nós primeiro precisamos entender em que consiste o problema do sofrimento. Isso considerando os atributos são dados a Deus, seja ao Deus cristão, ao Deus judaico, ao Deus islâmico. Ser amoroso, ser onipotente e ser onisciente. Pelo menos aparentemente, uma contradição entre esses atributos, entre todas essas coisas, pelo menos é o que é alegado, mas eu pelo menos não vejo dessa maneira. Porque Então, geralmente é que a gente não falou aqui concisamente o paradoxo do Epicuro, né? Que é sobre isso que você está citando, né? Que é o paradoxo do Deus onisciente, onipotente, todo e omnibenevolente, né? E a existência do mal. Então vou dizer aqui para o público saber direitinho como é que é, né? O enunciado do paradoxo de Epicuro se baseia em algumas premissas, né? Primeira premissa: se Deus existe, então ele é onisciente, onipotente e todo bondoso, né? Segunda premissa é que se Deus é onisciente, então ele sabe desde a eternidade que o mal viria a existir. Se ele é onisciente, ele sabe que o mal, né, iria vir o mal. A terceira premissa é que se Deus é onipotente, então ele pode acabar com o mal, né? Pode fazer tudo. Agora, quarta premissa é que se Deus é todo omnibenevolente, então ele iria querer acabar, né, ou evitar que esse mal viesse a existir, né? Então, a quinta premissa: se Deus é onisciente, onipotente e omnibenevolente, então o mal e o sofrimento, né, não deveriam existir, né? E a sexta premissa é que, de fato, o mal e o sofrimento existem, né? Então, vem as conclusões. Primeira conclusão: se Deus é onisciente, onipotente e todo-poderoso, né, então, pelas outras premissas, né, que ele é Deus, que ele não deveria existir o mal, ou que o mal existir, né? Que cria esse paradoxo, né? Que pela quinta e a sexta premissa. E a segunda conclusão é que se Deus existe, né, se ele é onisciente, onipotente, todo-poderoso, então esse conflito aí entre a existência e a capacidade de Deus de evitar o mal não seria possível, né? Esse que é o paradoxo. Tá certo. Eu acho que a primeira coisa que pode ser abordada junto com o paradoxo foi uma coisa que eu já falei aqui na minha vez aqui, depois ou antes do Edson, não lembro exatamente, mas tudo bem. Que é aquela questão lá: Deus é o soberano, Deus é que tem mais capacidade, não vou dizer pode definir porque pega mal. O Deus é que tem mais capacidade de definir o que é bom, de forma que ele tem maior possibilidade de dizer ao homem que ele pode fazer ou não, ou é o homem que tem essa maior possibilidade ou que está capacitado a fazer isso mais do que Deus. E ainda há uma terceira, para não cair em falso dilema, que é tanto o homem e Deus estarem assim numa relação de compatibilidade um com o outro, do tipo,
Deus fazer algo para o homem que o homem considera bom, de modo que então o homem, por ter algo que considera bom para si, ele vai ter uma relação com Deus também, uma relação boa, uma relação forte, uma relação firme também. E eu acho que um dos principais problemas disso é aquela bendita psicologia, a forma que cada um tem de pensar também, porque o ser humano ele é muito diverso, ele é muito diferente um do outro, que acaba lá no fim sendo ruim para mim, que eu tenho maior capacidade daí de suportar, por outro lado, o outro pode achar ruim também ter menor capacidade, ou outro pode ver o que eu vejo como ruim, como uma coisa boa, e assim por diante. O principal problema, o mais fundamental primeiro, eu acredito que é esse, a diversidade humana em julgar as coisas. E depois ainda há outros, ainda a definição de amor também, como que uma pessoa ama, como que outra não ama, gera um monte de problemas junto aí também, e eu acredito que abordar um por um vai ser mais fácil. Pode falar isso. Então, na verdade, o sofrimento em si não é necessariamente um mal. Nós simplesmente dizemos que o sofrimento acaba sendo mal quando ele é destrutivo. Por exemplo, o sofrimento acaba sendo necessário se você está andando pela rua e pisa em um prego e você realmente não sentir uma dor, não há nenhuma sinalização de que alguma coisa está errado. O sofrimento tem em si essa finalidade. Quando nós, por outro lado, não possuímos capacidade de resolver, é que nós acabamos entrando no problema do mal, como Epicuro propõe. Basicamente, o primeiro argumento dedutivo contra a existência de Deus, alguns preferem propor de uma forma um tanto que probabilística também. Nesse caso, eu realmente acredito que as duas afirmações podem ser conciliadas a partir do momento que Deus possui justificativas para a existência do mal, e o mal realmente não precisa, e nós realmente não precisamos entender quais seriam todas as motivações que Deus possuiria para a existência do mal. Pensando no cristianismo, ele se baseia na questão da ressurreição. Então toda a cosmovisão que eu desenvolvo parte disso. Realmente os evangelhos apresentam um Jesus que veio, no caso, revelar o reino de Deus. Embora existam divergências quanto a alguns pontos dos evangelhos, eles concordam basicamente nessa ideia de que Jesus veio trazer o reino de Deus e que o ser humano ele participa desse processo. Deus não cria um mundo perfeito e depois coloca máquinas para que tudo possa sair da forma que ele deseja. Mas é algo progressivo. O ser humano acaba criando esse mundo ideal. Algumas pessoas propõem, por exemplo, uma leitura sobre o paradoxo, dizendo que Deus deveria destruir o mal, uma vez que não existe, já que ele teria grandes motivações contra a existência do mal. Eu acho essa formulação problemática, porque ela nos limita a uma questão temporal. O fato disso não ter acontecido não quer dizer que não irá ocorrer futuramente. Se fosse para eu adotar alguma perspectiva nesse sentido, seria mais quanto à existência do mal mesmo, e não nesse sentido de que ele teria que ter alguma motivação para destruir. Isso para mim não faz nenhum sentido. Entendo. Bem, voltando ali o que eu disse há uma hora, até me lembrei de uma coisa importante aqui a respeito da
do amor, ali, já que a gente está falando, que eu acho que a característica no paradoxo de Epicuro assim, mais problemática do qual se falar não é a onisciência, onipotência e... É onisciência e onipotência que fala. Onisciência é só a capacidade de poder tudo, de saber tudo, e onipotência é de poder fazer tudo, né? Embora a gente não saiba o que é esse tudo, né? Pelo que eu lembro, eu já vi assim, mas não me informei muito, o Lewis, C.S. Lewis, falar dos 4 tipos de amores. Tem o Conte Sponville, que também tem um livro abordando isso. E sei que há a definição lá do Eros, do ágape, também há a filia, se eu não me engano. Não tô lembrado exatamente no momento. Filéu, né? Filéu. Por aí. Aí eu acho que é um problema nessa questão de bondade atrelada à visão de amor. E a Bíblia ela dá uma definição lá em Coríntios 13, vou citar aqui porque é conveniente citar no momento, que é lá que o amor ele tudo espera, tudo sofre, tudo suporta, aquele tipo de coisa. Eu acredito que devem conhecer bem 1 Coríntios 13 aí, quem já deve ter lido a Bíblia já deve ter visto por aí. E eu acredito que a parte mais problemática dessa definição é exatamente aquela que contraria daí o materialismo, o naturalismo, que é a parte do tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. É essa parte que eu acho que as pessoas têm que lidar. Só que como elas esquecem dessa parte, então elas acham que para haver um Deus todo bondoso, ele não pode permitir nenhum tipo de mal para que as pessoas elas aprendam a esperar, a crer e tudo mais. Eu acho que esse é o problema. Que quando as pessoas elas têm muito assim o que querem, falando de fatos agora, né, citando fatos concretos agora da nossa natureza humana, quando elas têm a todo momento assim em quantidade assim muita coisa do que querem, pode ser dinheiro, pode ser livro, pode ser videogame, elas criam uma certa intolerância à frustração. E quando acontece o contrário, claro, quando o contrário com um certo tipo de assistência, né, elas conseguem criar algum tipo de armadura interior, algum tipo de escudo, elas acabam passando por uma maldade, assim, não vou dizer extrema, mas considerável ao ponto de elas tentarem começar a encontrar algum motivo bom para estar sofrendo daquele jeito. E aí entra também a questão do sentido. As pessoas aí vão querer encontrar alguma forma de amar daí com base nessa forma de tudo esperar, tudo sofrer, tudo... Enfim. E daí elas vão até se tornar um pouco menos orgulhosas. Daí eu mesmo, por experiência própria, conheço gente assim mesmo. Pessoas assim comuns, assim, que não chamam muito a atenção, mas são pessoas quietas, assim, tranquilas. Às vezes até pessoas um pouco solitárias, assim, que quando elas próprias são de algum jeito afrontadas, ofendidas, elas não revidam. Sentem que a coisa é ruim e tudo mais, mas não revidam. Só que quando é com o próximo, elas se sentem bem ofendidas. Então, daí elas alçam a voz e começam a falar. Eu acredito que essa é uma das principais coisas para a gente estar analisando aí no paradoxo. A diferença de amor para o homem e para Deus. A diferença das definições. Muito bem. Agora, a gente tem aqui um momento, né, de alguns minutinhos para fazer algumas perguntas, né, que o pessoal está vindo pela página da ABAC. Quem tiver uma perguntinha pode ir na página nossa lá e colocar lá a sua pergunta. Cadê a pergunta? Vou ver aqui. Então, há uma perguntinha aqui do nosso usuário Nix, né? A morte de 2 milhões de crianças inocentes é um bem? E 300 milhões de pessoas como no tsunami asiático é um bem também? O que vocês acham? Olha, eu vou... Quer responder primeiro, Edson? Ou eu respondo? Não, pode falar, fica à vontade. Olha, depende da perspectiva que você tá me requerindo aí. Como que é o nome dele mesmo? O Nix. O Nix, eu conheço o Nix. Depende da perspectiva aí que o Nix tá fazendo essa pergunta, né? Eu não sei. De uma perspectiva teológica eu não posso nem me arriscar a falar. Mas de uma perspectiva humana, assim, teria que saber muito o contexto, né? Eu acredito, na minha opinião, assim, que a morte de 2 milhões de
Os números aí que ele falou, quais são mesmo? Falou que 2 milhões de crianças inocentes ou 3 milhões de pessoas no tsunami. Não, enfim, né, são muitas pessoas morrendo. Vocês Enfim. seriam bem? Né? Aí ele já tá falando mais do mal natural. Aí não há como a pessoa simplesmente dizer assim, se isso é bom ou ruim, se acontece naturalmente, né? Se acontece assim de uma perspectiva teológica, já é mais difícil. Aí tende Eu muito acho mais que a análise. pergunta, eu acho que ele quis dizer isso, né? Que se É. Deus sabe que um monte de gente vai morrer, né? Isso aí é por um motivo bom ou por um motivo ruim? Né? E agora falta saber, primeiro e antes de tudo, se há inocência mesmo. Aí que tá o problema. Eu não vou saber dizer agora se há inocência ou não, mas eu acredito assim, numa perspectiva teológica, que se alguma coisa dessas assim acontece, há alguma razão para acontecer. Eu só não sei dizer qual no momento. Quer falar, Edson? Responder? Sim, na verdade, eu pelo menos acho que essa é uma pergunta um tanto vaga. Se seria bom em relação a um ponto ou até mesmo mal em relação a outro. Eu gostaria aqui de falar algo que acredito que tem uma relação realmente com coisas, mas que acabam acontecendo dentro da minha perspectiva teológica. Eu vejo como um mal, realmente, porque isso vai depender da corrente teológica que é adotada pela pessoa, e que a partir desse mal Deus pode trazer a existência de um bem maior. Caso uma pessoa ache, por exemplo, alguma afirmação assim absurda, ela de qualquer forma está apelando para algo que transcende ao mal, e teria que de qualquer forma ver essa relação entre as duas coisas. Então, o bem de qualquer forma, mesmo na perspectiva dessa pessoa, não sendo teísta, seria superior ao mal, já que o mal não possui existência absoluta. Posso aí... Terminou, Edson? Sim. Só fazer um acréscimo aí agora ao que você falou, Edson, em resposta lá à pergunta do Nix. Eu não sei, repito aqui, só para dar uma base para o acréscimo agora, de uma perspectiva teológica, assim, e Então, absoluta, dizer que há, assim, culpa e que eles merecem passar por isso. Mas em relação ao bem maior aí, esse tsunami que aconteceu, essas mortes na África aí, pode ser uma solução para isso. O acontecimento dessa grande quantidade de mal aí, né, de pessoas mortas aí pelos eventos naturais, outras pessoas se disponibilizarem assim por algum tipo de compaixão, amor para essas pessoas, a ajudar, como obras de caridade lá na África, missionários sendo enviados e assim por diante. Isso daí eu acredito que é uma solução para o mal. Daí cai no que eu falei lá no começo, ao invés de Deus ser o alvo do mal e um problema daí que o problema do mal aborda, né, que está atacando, eu acredito que ele pode ser de outra forma também a solução. E aí vai de cada um, como eu já disse lá no começo também. E daí tem as perspectivas que você já deu aí também, de que cada pessoa parte para fazer sua avaliação. Porque realmente a análise que nós acabamos fazendo, esse determinado acontecimento é mal, simplesmente desagradável, ou até se chega a ser as duas coisas ao mesmo tempo. E o sofrimento realmente é um mal, nós acreditamos nisso, por isso nós geralmente tentamos evitá-lo. Entretanto, no cristianismo, o ser humano acaba sendo o ministro da justiça divina. Ele pode, no caso, ter uma responsabilidade de tentar minimizar o sofrimento. Deus quer que o homem realize certas coisas e pelo menos dentro da minha cosmovisão cristã,
o fato de Deus permitir a existência do mundo é realmente esse. Quanto mais dolorosa for alguma coisa, maior será a motivação do homem também para ir contra isso. O grande argumento contra uma guerra é a guerra que aconteceu anteriormente. Se ver alguém matar o inocente não fosse tão doloroso, nós simplesmente faríamos a mesma coisa. Deus pode, nesse caso, regar as flores, mas ele não rega, ele simplesmente deixa isso sob nossa responsabilidade. Isso não torna, entretanto, Deus frio. Ele participa das angústias humanas. Deus não sofreu por nós, ele sofre por nós, ao contrário do que muitos cristãos dizem. O Deus cristão é um eterno sofredor. Apenas dessa forma o homem pode se assumir um pecador, se Deus não permitisse que o mal realmente acontecesse. Se Deus não, nesse caso, não desse também esse tipo de permissão, eu acho que o cristianismo não faria sentido. Pior que eu também acho isso. Agora tem uma perguntinha aqui do Rani Urk, né? Que ele diz, Isaías 45.7 é o mais batido sobre o tema, né, do problema do mal. O que vocês diriam sobre esse texto? Só para os ouvintes ficarem mais por dentro, Isaías 45.7 diz: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O que vocês acham sobre esse versículo aí? Eu até vou pegar em Isaías aqui, porque eu prefiro dar uma olhada no texto inteiro. Isaías 47, né? Porque aí corre o risco de cair naquela velha tirar o versículo fora do contexto, né? Mas nesse caso aqui parece que é uma afirmação de Deus, né, sobre ele poder, né, simplesmente pode, né? Quer falar, Edson, você primeiro, dessa vez? Sim, sobre o fato de Deus criar o mal, isso mesmo? Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Nesse caso, a perspectiva cristã, pelo menos neotestamentária, não está de acordo com isso. Nós vemos, por exemplo, Jesus chega a falar que Deus não oferece pedras se o filho pedir ovos, ou escorpião se ele pedir peixe. E Tiago mesmo chega a falar que todo mal que nós cometemos tem origem apenas na nossa cobiça e no nosso egoísmo. Jesus chega a falar também sobre, usando uma parábola, uma linguagem, dizendo que um rio não pode dar tanto água boa quanto água ruim. Eu sou neortodoxo, então eu tenho uma leitura bíblica a partir da figura de Jesus. Ele é, para mim, a figura mais importante. Qualquer outra interpretação acaba sendo simplesmente contextualizada. Mas que grande parte dos teólogos concorda é que o texto de Isaías não está se referindo ao mal moral. Seria simplesmente que no original grego, né, essa parte aí está relacionada à destruição, não ao mal, como a gente conhece. Assim, exatamente, né? Estaria mais relacionado à destruição e não ao mal moral. Mas eu tenho essa interpretação ortodoxa. Jesus é o verbo encarnado, e acredito que vai depender realmente muito do que a pessoa entende por destruição. Uma perspectiva em que Deus faz algum tipo de juízo, uma perspectiva escatológica, eu acho que essa é uma ideia aceitável. Certo, Edson? Sim.
Bom, eu acredito aqui, eu até dei uma lida no texto aqui desde o início do capítulo 45, fui lá até o 7, mais ou menos, o 8, 9 ali, fiquei por ali. Eu acredito que, primeiro de tudo, esse texto fala sobre a soberania, que Deus faz todas as coisas ali, cria o mal, cria a luz, cria as trevas e assim por diante. E eu acredito agora que, falando com base lá na definição de Deus, né, na essência dada pela Bíblia, e eu posso até pegar um pouco da chave hermenêutica aí que o Edson falou, que é Jesus, que Deus, ele em si, ele é todo bondoso, onipotente, onisciente e tal, né? E ele não vai fazer uma coisa assim, já que a gente está numa perspectiva diferente de Jesus, até lembrando lá aquela parte de Isaías 55, 9, 10, 9 ou 10, se eu não me engano, e que os pensamentos do homem são menores do que os de Deus, os pensamentos de Deus são maiores e tal. De que Deus, ele nunca vai assim fazer uma coisa que consiga ser avaliada pelo homem, por qualquer outra pessoa, como algo que seja plenamente mal, assim, de uma perspectiva cristã, assim, de uma mais atrelada ao sobrenatural, não haveria como dizer que o que Deus fez fosse sequer um pouco mal, porque contrariaria a definição dele. Eu acredito que não. Até porque, agora levando um pouco em conta o contexto histórico também, naquela época lá havia naquela época uma tendência muito, eu diria, natural do homem a querer mitologizar as coisas, não que isso seja errado, mas era próprio do homem fazer isso por causa do desenvolvimento dele, que veio lá desde Adão e Eva, ou do Homo sapiens mais primitivo, e assim veio indo, né? Por isso que a gente tem coisas aí como a mitologia nórdica, grega, babilônica, e assim por diante. Eu acredito então que esse texto seja válido assim do ponto de vista cristão, né, que faz parte da essência do próprio Deus, já que Jesus é uma outra manifestação de Deus, né? E também pelo ponto de vista da soberania. Eu posso dizer assim. Então a gente pode ir para uma última perguntinha, né? Essa aqui é para finalizar mesmo. O mal prova que Deus existe? Nosso amigo Felipe que mandou essa aqui. Não. Não prova. Ele quer dizer apenas o mal, ele quer dizer apenas, se a gente for levar em conta tudo que a gente já conhece do Deus cristão aqui, que o Deus cristão é apenas a melhor resposta contra o mal, e ele seria inclusive uma razão que justificaria a crença, mas a existência em si é bem mais provável que não, porque existência é uma coisa que a gente constata, ou a coisa existe ou a coisa não existe. Se é para algo como Deus cristão existir, o mal em si, a existência dele, alguma tentativa humana de solução, não ia ser uma resposta suficiente. Seria necessário mais investigação a respeito disso. Porque o mal, ele é um juízo de valor, né? Ele não é uma declaração de fato. Que eu acho que a gente discutiu um pouco aqui a definição do que é o mal, né? Então tá dando uma ideia mais levada pela psicologia aqui do que tratamento mais refinado, mais objetivo. Pois é. E daí o que acontece então, que nesse caso não vai se haver provas, sabendo o que o termo provas quer dizer, né, em tudo que ele implica, para a existência de Deus e para a crença de forma irrefutável e do que o ser humano não possa nunca abdicar. Eu não tenho uma posição assim, só vou falar aqui, de que uma crença como a crença em Deus possa ser alguma coisa fácil, da qual é fácil abdicar. Eu acredito então que, ao invés de haver provas, há razões para crer em Deus que são melhores do que as razões para não crer. Passa a vez pro Edson. Então, eu pelo menos também não vejo o mal como uma evidência. Em Boécio a gente já vê mais ou menos essa ideia, a pergunta de onde então vem o bem. E grande parte dos filósofos cristãos faz na atualidade é simplesmente propor o argumento moral. Mas eu pelo menos não vejo também validade para a primeira premissa. E nós não precisamos realmente
dar exemplos de quais seriam esses outros modelos onde essa moralidade seria possível. Até porque uma moralidade precisaria também se limitar à subjetividade, entre a subjetividade. Eu penso que uma vez que o mal existe, também deve existir uma justificativa para a existência do mal. O cristianismo realmente possui uma relação bem profunda com isso. Beleza. Então, só para dar mais uma sacudida aqui, tem mais uma perguntinha, né? Como se sabe que o sofrimento não é vontade de Deus? Se você estiver evitando sofrimento, você não poderia ir contra a vontade de Deus? Pode responder essa. Então, na verdade, também acho que é uma pergunta vaga. Não, eu acho que ele quis dizer que se você sofre é porque Deus quis, né? Então, se você não sofre, você não estaria contrariando Deus, né? Nesse caso, eu acho uma pergunta vaga porque ela pode ser compreendida de várias maneiras. Quando nós falamos sobre Deus, falamos sobre, por exemplo, o atributo de onipotência a respeito de poder fazer qualquer coisa que é logicamente possível. Ele pode não achar interessante determinado ponto baseado em uma perspectiva e, de acordo com outra perspectiva, ter um posicionamento totalmente diferente. Então, acho vago nesse sentido. Mas é exatamente o que eu falei. Embora Deus permita a existência do mal no mundo e tenha um propósito em relação a isso, o fato de o ser humano ser um ministro da justiça divina, ele possuir uma responsabilidade moral, dele ser um participante nesse processo da criação de uma nova sociedade, de um novo mundo, acaba levando a ter um posicionamento diferente em relação ao sofrimento. Eu penso que colocou realmente uma responsabilidade nas mãos humanas e que é mais ou menos como um pai em relação a um filho. Em determinado momento o pai vai ter que botar a bicicleta, ele vai ter que ir sozinho, isso entre aspas. Vai ter que cair muito, se ralar muito para poder aprender a andar de bicicleta, né? Tá ok? Ok. Eu acredito, assim, com a minha resposta agora, que a pergunta poderia ser até um pouco reformulada e ser colocada da seguinte maneira. Que eu acho que é o que o autor dela quis dizer. Quando Deus coloca a gente no sofrimento, ele coloca a gente para se deparar com uma situação contrária e tentar reagir a ela de uma forma positiva ou mostrar quem a gente realmente é no momento, ou Deus ele quis nos colocar numa situação de sofrimento para que a gente permaneça em sofrimento. São duas coisas diferentes. E eu acredito agora, e dá até para fazer uma ligação com a resposta do Edson e com o que eu falei lá na resposta aos tsunamis e aos esfomeados na África, que em muitos casos pode haver uma situação assim penosa que possa ser permitida assim, eu posso até dizer impossibilidade agora, em teoria, decretada por Deus exatamente para criar um choque de realidade, porque o homem ele tende a ver tudo da própria perspectiva. Se está indo bem para ele, ele fica tranquilo. E de uma perspectiva assim, não só teológica, assim, com o pecado impermeando o homem, mas de uma perspectiva evolucionista, que eu acho que são duas, que são a mesma coisa, só vista de modos diferentes. O homem ele tende a amar muito si mesmo, ele é fundamentalmente cheio de amor próprio. Então, em muitos casos, ele precisa se deparar com uma situação calamitosa, muito diferente, muito tensa, para ele sofrer algum choque de realidade, para ele se despertar, se virar nos 30 e tentar fazer a coisa de um modo diferente, senão ele vai ficar no comodismo mesmo e deixar somente para a consciência dele,
e a consciência não é uma coisa, eu acredito assim, totalmente junta do aspecto físico humano, aí entra toda aquela coisa lá de se o cérebro gerou a mente, ou a mente ela é um pouco desolada do cérebro, etc. Eu acredito daí que o ser humano ele precisa de um choque mais emocional, assim, para ele poder ver as coisas de uma perspectiva mais consciente, assim, vamos dizer, porque o principal responsável na minha opinião, pela moralidade humana, um dos principais é exatamente a capacidade que o homem tem de sentir que alguma coisa é errada. Se ele usar a consciência, ele vai estar simplesmente aí fazendo silogismo se a proposição P é moral e se a proposição P2 não é, e assim por diante. A capacidade está no homem de sentir o que é uma coisa errada e o que não é. Há coisas em relação às quais o homem ele é muito frio. Eu mesmo, assim, às vezes eu vejo, e eu vou admitir isso, crianças aí morrendo na TV e africanos passando fome. Eu sinto até um pouco de frieza, talvez pelo tipo de vida que eu tive, né, que eu passei assim, por tudo que se convergiu para formar o que é o Rude hoje. E diante de outras coisas eu me sinto mais tocado, mais atingido para um ponto positivo ou para um ponto negativo. Então eu acredito que esse choque de realidade que Deus coloca no homem para testar o homem, vamos dizer assim, entre aspas, né, é uma coisa positiva. Certa vez, eu vou terminar aqui agora, rapidinho, mais de uns segundos. Uma certa vez lá no Facebook mesmo, numa postagem lá, estavam falando lá que Deus não precisava ter testado, entre aspas, Abraão, porque Deus sabia o que Abraão ia fazer. E aí só respondo que há uma diferença grande de uma pessoa saber o que outra vai fazer e por isso não precisar ter uma situação X com essa pessoa. Há uma diferença entre isso e a pessoa mesmo sabendo o que a outra vai fazer e o que a outra vai responder, em ter essa situação X, empreender essa situação X para ver o que a outra responde. São duas coisas que têm diferença entre uma e outra. É isso. Ok. Só para compensar que a gente chegou um pouco atrasado, né? Começou um pouco atrasado na nossa mesa redonda aqui. Então vamos dar mais uma perguntinha aqui que eu acho que não falamos muito, né? Sobre a moral objetiva, né? Aqui o Suen enviou, né? Sem valores morais objetivos, como pode haver o mal? Eu acho que ele está entrelaçando aqui o conceito de mal objetivamente com... Bom, eu acredito, primeiro, que falar assim, moral objetiva, sem um pouco mais de explicação, fica uma coisa meio vaga. Você pode repetir a pergunta, por favor? Então, sem valores morais objetivos, como pode haver o mal? Na verdade, não pode haver o mal nesse caso. Então, né? Porque não pode haver o mal. Porque o mal é definido dentro de uma moral, né? Exato. Então, se essa moral for objetiva, o mal é objetivo. Se essa moral for definida subjetivamente, o mal é subjetivo. Nesse caso, então, eu acredito que uma forma melhor de fazer a pergunta é... O mal é objetivo. Essa pergunta reduz a isso. O mal é objetivo. E o bem são objetivos. Só que eu acredito que o principal é quem é ou o que nos torna mais aptos a saber que o mal é objetivo. E objetivo no sentido de a gente não querer se impor a ele e tentar moldá-lo ao que a gente é. Eu acredito que então, mas aí seria o mal subjetivo. Eu acredito que não, Albert. A capacidade de identificar objetivamente o que é o mal é diferente. Não, mas se você está falando que a pessoa que define o que é o mal já... Não, isso sim. Entendeu? É a diferença de perspectiva de que eu já falei, entende? E também de capacidade de fazer a avaliação, que tem muita coisa envolvida. Então, para ele fazendo a avaliação, ele tem que ter uma avaliação de forma que ele tenha certeza que aquilo que ele está fazendo é objetivo. Se ele for fazer uma avaliação baseada nele mesmo, não tem como não ser subjetivo. Entendeu? Pegou. Pois é, então.
É isso. O Edson aí, quer falar alguma coisa sobre isso? É, quanto posicionamento sobre a existência do mal, considerando uma argumentação contra a existência de Deus, eu vejo claramente como, vou falar assim, num sector, nós não estamos em uma posição satisfatória em relação à realidade última. Existe a possibilidade de Deus ser Deus, mesmo assim, mal existir, e Deus possui um propósito com a existência do mal, atribuindo a responsabilidade ao ser humano. Quando eu digo propósito para a existência do mal, não estou me referindo a cada coisa necessariamente. Por exemplo, um motivo específico para determinado evento, para outro determinado evento. Mas digo ao mal como um todo. Mesmo que em alguns casos alguns eventos acabem se destacando. O sofrimento não quer dizer nada sobre a possibilidade de Deus existir ou não, apenas sobre o modo de Deus agir, uma vez que ele existe. Como C.S. Lewis propõe, o sofrimento realmente dá a possibilidade de vermos o heroísmo. Grande parte dos homens mais admiráveis da história se desenvolveram na solidão, na dificuldade, na indiferença. E nós podemos viver tanto nas epístolas de Pedro e Tiago falando sobre virtudes que podem ser desenvolvidas e virtudes que nós não conheceríamos em algum outro mundo que não é como o nosso. E tem uma perguntinha aqui que é muito boa, né? Não dá para deixar de passar, né? É o GSTDF que perguntou: é possível o mal não ser um problema do ponto de vista de Deus? Visto que Deus permitiu a Jó ser testado, o que acarretou a Jó coisas ruins? Seria o mal diferente dependendo do ponto de vista? E é mais ou menos o que a gente falou agora há pouco, né? Verdade. Pois é. Quer falar, Edson? Sim. Quer eu repetir a pergunta? Ela é meio grandinha, né? É verdade. São umas três. Tá, vou repetir aqui. É possível o mal não ser um problema do ponto de vista de Deus? Visto que Deus permitiu a Jó ser testado, o que acarretou a Jó coisas ruins? Seria o mal diferente dependendo do ponto de vista? Isso vai depender também do que se entende por problema. Se nós entendemos problema como algo a se resolver, pode ser que sim, mas talvez não algo que seja difícil de se fazer. Vai depender realmente do que se entende por problema, no meu ver. Eu acho que ele quis dizer aqui assim: o mal é mal diante de Deus, né? Para Deus o mal é mal. Tem algum mal para Deus? Tem para Deus mal. Esse é o motivo dele realmente punir, é o motivo dele desejar o bem em vez do mal, mas não se limita a isso. Ele tem a capacidade de tirar coisas maiores desse acontecimento. Nós mesmos temos esse tipo de situação durante nossa vida. Existem coisas que realmente foram más, desagradáveis, mas que te ajudaram em um certo ponto, tinham um seu lado positivo. Se você pode, por exemplo, ver que o seu esposo ou a sua esposa chegou a te trair, um ponto negativo, mas o lado bom é que você chega realmente ao conhecimento de que estava sendo enganado, de que pode tentar alguma coisa nova da vida em relação a isso. Bom, eu acredito assim que do ponto de vista de Deus assim, pessoalmente para ele não há problema, já que ele existe independentemente, né? Não depende de nós para existir. A gente pode aqui morrer com a vida no final, quando tudo virar uma grande massa de energia fria no universo,
e ele pode continuar tranquilo lá na dele. Só que por outro lado, ele também, por ser a pessoa que é, ter a essência que tem, ele se limita ao homem. Então, às vezes, pode ser que de um ponto de vista, de um ângulo, Deus tem algum problema com o mal nesse sentido. E daí também há o problema, há o ponto que o Edson citou aí. No caso de infringir alguma moral assim, em que o próprio Deus e tudo que vem dele é o padrão moral, aí há coisas como punições, e isso talvez possa vir por meio de traição de esposa, de perda de alguma coisa, qualquer coisa assim para provocar o choque de realidade, para levar o homem a ter consciência do que realmente fez ou deixou de fazer, ou do que deixou passar, e assim por diante. Uhum. Ok, então estamos finalizando o programa. Querem dar umas considerações finais? Rude, Edson? Bom, eu só quero agradecer a quem está ouvindo aí o audiocast da ABAC. Espero que, pelo menos da minha parte, que eu posso falar da minha, né, que eu tenha feito aí um bom trabalho, né, tendo dito alguma coisa relevante. Já vou dizer que não fui perfeito, né, infelizmente. Poderia ter sido melhor, inclusive, né? E eu acredito que vai ser mais no futuro. Mas, de qualquer forma, eu acredito que essas ideias, para quem está ouvindo aí, vai poder ser uma boa forma de pensar no problema do mal, que realmente é um problema não só um pouco difícil a princípio, mas também ele é atraente pelo quanto leva a gente a pensar, né? Formular teorias assim por diante, e no final conduz a gente a um patamar melhor perante o mundo, perante Deus e perante nós mesmos. Então, muito obrigado aí, galera, quem estava ouvindo, e eu, pelo menos, espero ver todos aí no próximo que acontecer, no próximo AbaCast. Edson? Quero agradecer também o convite dela, parte da moderação feita pelo Albert, também a companhia do Rudy, todas as pessoas que estão até agora ouvindo, que vão ouvir mais tarde. É uma questão bem ampla, como eu disse, o cristianismo não é um grupo homogêneo. Nós também estamos limitados à subjetividade, temos um grande problema quanto a fazermos julgamentos sobre a última realidade, e não existe realmente uma contradição lógica entre a existência de Deus como sistema judaico-cristão e a existência do mal, já que Deus pode possuir motivos moralmente justificáveis para a existência dele. Ok. Então eu tenho que agradecer aqui nossos convidados, Edson, o Rudy, né, por ter participado da nossa mesa apologética aqui, né, e eu agradeço aos ouvintes, para todos os espectadores aqui nossos, né, que apreciaram mais esse audiocast. E semana que vem vamos ter mais uma mesa redonda dessa, né? Falando sobre o tema ciência e religião, né? Um dos convidados vai ser eu, Albert Guedes, e Daniel Leal, né? Que já participou semana passada. Vamos discutir isso mais um pouquinho sobre ciência e religião. Obrigado a todos, boa noite e fiquem com Deus. Boa noite.